dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje terá início a transmissão das audiências públicas aqui na casa. Serão 35 audiências entre secretarias, coordenadorias, SAIPRO, Aguaru, Câmara, por exemplo. Então, você que acompanha a nossa programação, saiba que a partir de hoje, 5/11 até 18 de novembro, estão previstas para acontecer na casa 35 audiências públicas. Então, a partir das 9 da manhã, a gente tem transmissão da TV Câmara Guarulhos a partir de hoje. Você que está acostumado a acompanhar a transmissão da TV Câmara a partir das 14 horas, então, a partir de hoje, terça-feira, a partir de 9 horas da manhã, tem transmissão da TV Câmara com as audiências públicas que para discussão, né, do orçamento, também discussão e revisão do Plano Plurianual 2014-2017 e Lei Orçamentária 2014. Para essa semana estão previstas para acontecer na casa 12 audiências. Então a gente inicia hoje a transmissão, 12 audiências estão previstas para essa semana. Você acompanha a transmissão da audiência todas as manhãs e todas as tardes também, com exceção de terças e quintas-feiras, que a TV Câmara continua transmitindo as sessões ordinárias que acontecem aqui na casa. Hoje, terça-feira, estão previstas para essa manhã, porque à tarde a gente vai ter sessão ordinária. Estão previstas 3 audiências. Às 9 da manhã, a audiência da Coordenadoria da Defesa Civil, às 10, Secretaria do Trabalho, às 11 horas, Secretaria de Assuntos Legislativos. Para essa audiência das 9 horas, a Coordenadoria da Defesa Civil, a gente está aqui com o Paulo Vitor Novaes, que é o coordenador da pasta. Ele está aqui e vai contar um pouquinho para a gente sobre a expectativa para essa audiência que deve acontecer daqui a alguns instantes. Paulo, obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço. Bom dia a você e a todos os telespectadores da TV Câmara. A gente está aqui, esperando, né, o início da audiência. Qual é a expectativa para essa discussão aqui hoje, Paulo? Eu entendo que as audiências públicas são um instrumento de debate sobre o orçamento público, no caso o PPA, que nós vamos discutir, que é o Plano Plurianual, né? Para que possa se acompanhar, pelo menos inicialmente, os recursos como são distribuídos entre as secretarias e nos devidos programas para o atendimento à população. Hoje, o orçamento da coordenadoria é de quanto? Incluindo folha de pagamento, pessoal, é de cerca de R$6 milhões ano. Mas para os investimentos, os programas como locação social, como o programa de atendimento humanitário emergencial com doações, pouco mais de R$2 milhões. Esse valor, você acha que tem alguma expectativa que suba, que cresça? Geralmente dá uma aumentadinha? Como é que é? Vai depender muito do comportamento das variáveis com que a Defesa Civil trabalha. Se acontecer nesse período a gente tiver algum tipo de grande desastre, como um grande incêndio ou uma grande enchente, a gente procura trabalhar preventivamente, mas uma parte disso está fora da nossa governabilidade. Se isso acontecer, certamente será necessário a suplementação, o que normalmente acontece para atender as famílias. Então, a sua coordenadoria deve ser uma das únicas que torce para que não tenha mais dinheiro, para que esse dinheiro só é necessário se acontecem esses problemas, é isso? Então, na verdade, a gente briga na questão da divisão do orçamento para que a gente possa investir em infraestrutura e em tecnologia de prevenção. Para nós é muito importante isso. É lógico que a gente vem avançando com a Defesa Civil nesse período que a gente está há 5 anos dirigindo a Defesa Civil. A gente vem avançando nisso, mas é sempre importante estar investindo em novas tecnologias, em novos trabalhos, em novos programas de prevenção. E aí a gente briga, né, para comprar novas viaturas, que já faz 4 anos que a gente não compra, não adquire. Então precisa ir renovando para que o nosso trabalho também não fique defasado. Hoje esse trabalho como é que está? Com as famílias, é um trabalho de conscientização, é um trabalho difícil de ser feito? Olha, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil porque a gente lida com famílias em situação de moradia precária, não é? Muitas vezes em áreas de risco, mas é um trabalho muito gratificante. Nós trabalhamos em várias frentes. Nós trabalhamos desde o atendimento da ocorrência quando ela acontece,
seja uma enchente, um incêndio, eventualmente uma explosão, enfim, todas as situações do cotidiano urbano que podem acontecer. Mas também trabalhamos na frente de organização das comunidades em NUDECs, informação desses NUDECs, informação das famílias, no atendimento humanitário, quer dizer, são várias frentes de trabalho que a gente tem, fora a frente prevenção, que é o mapeamento preventivo constante das situações potenciais de risco da cidade. E as pessoas que trabalham na equipe de vocês são funcionários? Como é que é isso? São pessoas treinadas, certamente, mas são funcionários da prefeitura? Como Defesa Civil não tem uma formação na sociedade, não existe nenhum curso superior em Defesa Civil ou técnico em Defesa Civil, nós temos um programa próprio de treinamento que junta os conteúdos curriculares que a gente entende que são necessários para o desenvolvimento desse trabalho. Então, a formação quem faz somos nós. Os funcionários atuais da Defesa Civil são funcionários da Prefeitura, que são designados para trabalhar, e alguns quadros comissionados de livre provimento. Mas todos eles fazem formação na própria Defesa Civil, né, onde a gente forma os nossos quadros de Defesa Civil. E este ano foi um grande avanço, nós estamos terminando o processo de concurso público para a contratação dos primeiros 10 agentes de Defesa Civil, que foram funções públicas criadas quando da oportunidade da elevação da Defesa Civil à coordenadoria aqui na Câmara Municipal. Tá certo, Paulo, obrigada, bom dia. Muito obrigado e agradeço a atenção, a oportunidade. A gente conversou aqui com o Paulo Vitor Novaes, que falou para a gente a respeito do orçamento, da expectativa do orçamento para 2013 e do orçamento da expectativa de um pouco de aumento aí nessa verba para a coordenadoria da Defesa Civil e explicou também para a gente um pouco dos trabalhos dessa coordenadoria. A gente lembra você, mais uma vez, a gente deu início agora às 9 da manhã a transmissão das audiências que vão acontecer na casa, 35 audiências com relação ao orçamento, Plano Plurianual 2014-2017 e também o orçamento para 2014. Então a gente convida você para acompanhar a nossa transmissão. O presidente, quem vai presidir os trabalhos aqui é o vereador Eduardo Barreto, então é o presidente especial, presidente dessa comissão especial, o vereador Eduardo Barreto. A gente convida você para acompanhar. São 19 vereadores que formam essa comissão dessa audiência, dessas audiências que vão acontecer na casa a partir de 9 da manhã. Você que está acompanhando o canal 7 digital da NET, canal 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Às terças e quintas tem transmissão das sessões ordinárias normalmente. Toda a nossa programação fica por conta das audiências públicas, então os programas que você está acostumado a ver na TV Câmara Guarulhos voltam ao ar assim que forem encerradas as 35 audiências. A previsão para que isso aconteça é no dia 18 de novembro. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Bom dia, senhoras e senhores. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com essa audiência pública ao processo de apreciação de Plano Plurianual 2014-2017 e Lei de Orçamentária Anual de 2014, que compreende, respectivamente, a análise dos projetos de lei número 54 de 2013 e 6111 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nobre coordenador da Defesa Civil, senhor Paulo Vitor Novaes, juntamente com o chefe de administrativo, a senhora Maria das Neves Bastos, e o chefe de sessão, a senhora Arminda Galassi. Com a palavra, o senhor coordenador Paulo Vitor. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhor presidente, no qual eu cumprimento a pessoa, através da pessoa do senhor, todos os vereadores presentes. Não estou vendo nenhuma vereadora, mas todos os vereadores presentes. É uma satisfação estar aqui novamente para falar em audiência pública, que é o momento do debate sobre o orçamento do município, e falar sobre a nossa defesa civil, que ao longo desses anos vem paulatinamente crescendo, tomando corpo, assumindo cada vez mais a sua tarefa como política pública dentro do nosso município. Ao longo do ano de 2013, a Defesa Civil procurou desempenhar o papel de mapeamento preventivo do nosso município, procurando alertar e instrumentalizar o governo municipal para as ações preventivas no que diz respeito à possibilidade de desastres, sobretudo na área dos desastres naturais. Então, nossas equipes percorreram toda a cidade, registrando fotograficamente, acompanhando as diversas obras que vêm acontecendo na cidade, com a preocupação de que agora, se aproximando o verão, que é o período do ano em que tradicionalmente temos mais concentração de ocorrências, seja de ordem de enchentes e alagamentos, sejam de ordem de escorregamentos e desmoronamentos, né? Sem deixar de se preocupar com atendimento, pronto atendimento das ocorrências cotidianas da cidade. A gente vem passando por esse período que a gente chama de inverno, e aí existe uma tendência a ter ocorrências de incêndio por conta da baixa umidade do ar, e aí a gente tem alguns pequenos casos que nós atendemos esse ano, e estamos aí às vésperas da chegada do verão, com a previsão de um verão dentro da média pluviométrica da estação de verão. Então a gente deve ter um verão aí com certa tranquilidade dentro da nossa média histórica. De qualquer forma, nos colocamos aqui à disposição para qualquer questionamento aí dos senhores vereadores e da sociedade. Muito obrigado. Daremos início à parte dos questionamentos, onde os vereadores podem se inscrever juntamente com os munícipes.
Com a palavra, nobre vereador Novinho Brasil. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, o nobre vereador Eduardo Barreto, na pessoa do qual cumprimento todos os colegas vereadores presentes, a imprensa e os demais participantes. Quero parabenizar aqui o nosso amigo, querido coordenador da Defesa Civil, Paulo Vitor, na pessoa do qual cumprimento toda a equipe que o acompanha, e mais também aqui até para fazer um reconhecimento, né? Acho que nem se faz necessário, mas é a minha parte que cabe pelo reconhecimento do trabalho do senhor à frente da Defesa Civil. A gente tem acompanhado o trabalho da Defesa Civil nesses anos, inclusive existe muitas demandas de vereadores, né, nos períodos críticos, mais período de enchente, quando começa as chuvas fortes, e a gente tem acompanhado. E eu não podia deixar até de fazer essa colocação aqui. Já teve casos que a Defesa Civil já me atendeu 1h da manhã, na chuva, debaixo de chuva, chovendo, e era uma casa abandonada que tinha uns moradores dentro, lá na região do Angélica 1, e essa casa começou a cair, porque acumulou uma água em cima da laje, tinha muito entulho colocado por eles. E eu liguei para o pessoal da Defesa Civil e com uns 40 minutos, 50 minutos, o pessoal compareceram lá, fizeram a vistoria, retiraram o pessoal lá de dentro, me ajudaram. Então, na verdade, quando as pessoas têm um trabalho que realmente merece o reconhecimento desta casa, merece o reconhecimento dos vereadores, acho que a gente deve colocar isso aqui, até como apoio, para incentivar mais também. Eu costumo comparar que não tem o mesmo tamanho, né? A gente percebe que não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma estrutura, deveria ter, mas a Defesa Civil tem um trabalho muito parecido com o Corpo de Bombeiro, um trabalho muito próximo do pessoal do Corpo de Bombeiro. Não tem a mesma estrutura, infelizmente não é a realidade ainda, né? Quem sabe chegamos lá, pelo menos bem próximo, mas eu só queria fazer essa colocação, parabenizar o senhor, parabenizar a sua equipe. Eu acho que é aquilo que é bom para a cidade, que é positivo para a cidade, que essa casa também acompanha no dia a dia, e dizer que pode contar, como sempre contou, com o apoio desse vereador, no que precisar, no que puder, para colaborar, para ajudar. E parabéns realmente pelo trabalho que o senhor, com a sua equipe da Defesa Civil, vem realizando dentro da cidade, ainda com dificuldades, porque em todas as áreas nós temos dificuldade, porque é uma cidade que cresce, né? Ela cresce assustadoramente, ela cresceu aí durante 30, 40 anos sem um planejamento, eu costumo falar até sem um acompanhamento mesmo do poder público. Isso aconteceu. Nós temos muitas áreas aí, como ali, por exemplo, a região do Pimentas. A região do Pimentas, eu costumo falar que é uma região que durante 20, 30 anos, ela andou só. As pessoas foram construindo e foram construindo e foram construindo e foram chegando, e aquela região foi crescendo, e aí nós ainda temos muitos problemas na região do Pimentas. Apesar de muitos benefícios, ainda temos muitos problemas. Mas parabéns ao senhor pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa pasta. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador, pastor Anistaldo. Senhor presidente, bom dia. Senhor Paulo, coordenador, bom dia. Também um bom dia a todos que compõem a mesa. Senhores vereadores e o público que nos assiste. Na verdade, eu vou fazer aqui uma pergunta, senhor Paulo, e é referente a um caso isolado da cidade, questão da região do Jardim Santo Afonso. É de ciência de todos que o Jardim Santo Afonso
sempre sofre com as questões das enchentes. E Santo Afonso é um bairro que fica um pouco isolado, né? Está ali ao lado da Trabalhador, e às vezes nos dá a impressão que o olhar público fica um pouco distante de lá. Ontem nós estivemos ali numa vistoria, e nós estamos tentando criar uma força-tarefa para que o governo olhe com mais sensibilidade para aquela região, pois todas as vezes que chove, uma chuva mais intensiva, a região do Jardim Santo Afonso é alagada, e a gente entende, acredito que o senhor é sabedor da situação ali, do Jardim Santo Afonso, a questão daqueles moradores que estão instalados ali em área de risco também, que nós podemos considerar, à beira do córrego. Inclusive, na vistoria, tivemos o desprazer de ver que existem pessoas que estão instaladas e morando, né, por cima da tubulação que passa a água. E eu queria saber do senhor se existe algum plano, né? Nós estamos discutindo aqui a PPA, se existe algum plano de ação em relação a isso, se existe alguma parceria entre a Secretaria, na Coordenadoria da Defesa Civil, e também a Secretaria de Habitação, para que seja feito alguma coisa ou alguma ação que possa diminuir o sofrer daquela população. Na verdade, Santo Afonso vem sofrendo com esse problema já há mais de 10 anos, 15 anos, né? A gente sabe que o bairro cresce, aumenta o número de moradores, e na verdade às vezes nós colocamos, poxa, mas por que a população vai morar em área de risco, né? Mas precisamos entender também que o governo precisa ter ação voltada para que se resolva esses problemas. Então eu queria saber do senhor se existe alguma ação efetiva por parte da Coordenadoria da Defesa Civil, assim bem como se existe alguma parceria com a Secretaria de Habitação para ver essa questão desses moradores que estão nessas áreas de risco no Jardim Santo Afonso, até porque este vereador já solicitou junto ao governo uma ação efetiva para que se acabe com esse problema lá no Jardim Santo Afonso. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador, professor Jesus. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, bom dia, Paulo Vitor. Em nome do Paulo Vitor, eu quero cumprimentar a todos a Defesa Civil que está aqui nesta manhã. Como você já viu, Paulo, hoje é um dia de questões, de perguntas, né? Então vamos, estamos aqui para isso. Mas, assim, quero também parabenizar, eu já ouvi do Novinho Brasil falar, pelo seu trabalho, nós temos visto. E a minha questão também é exatamente como a do vereador pastor Anistaldo. No bairro do Soberana, no início deste ano, nós estivemos ali, próximo à Avenida Monte Alegre, Itapetininga, Botucatu, e nós temos ali uma viela, aquela viela, na realidade, ela alaga. E os moradores já vêm sofrendo há muitos anos, porque quando alaga, a água entra toda dentro das casas, e ali as pessoas acabam perdendo, né, os seus móveis, perdendo todos os seus bens materiais. E a minha pergunta, senhor Paulo Vitor, é o seguinte: neste ano nós estivemos lá, até levei para o Guaru, eu não chamei, mas me falaram, os moradores falaram que a Defesa Civil já esteve presente, já vem acompanhando já há algum tempo. E eu queria perguntar o seguinte: quais seriam as ações que vocês vão tomar, se vocês têm algumas ações para aquele lugar, porque realmente quando chega nos momentos, dias de chuva, os meses, que é agora dezembro, janeiro, eles já estão cansados, já falaram, gente, olha, nós perdemos todos os nossos móveis, todo ano nós compramos móveis, todo ano também nós trocamos porque realmente são alagados. Então eu queria saber quais são as ações, se você já tem alguma coisa ali para a cidade soberana. E aí eu gostaria de saber exatamente sobre isso, tá ok? Obrigado. Com a palavra, o senhor Arinaldo, me perdoe, senhor.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente dessa audiência, Eduardo Barreto, parabenizar pelos trabalhos, que o senhor terá uma condução árdua de 35 audiências, fora as questões de emenda, então tem um trabalho muito bom pela frente aí. Cumprimentar nosso companheiro Paulo Vitor, na qual cumprimento todos os servidores públicos das coordenadoria da Ação Civil. Bom, Paulo, eu só quero... Você fala do mapeamento do município, e na audiência da LDO, você esteve aqui também, nos deu essas informações. Dentro desse mapeamento, lógico que estão um trabalho mais afetivo na área de risco, né, das pessoas que estão. E lógico que são feitas uma retirada dessas pessoas. E com a retirada dessas pessoas são ofertados o aluguel social. Eu gostaria de saber como é que está a situação nesse momento, quantos tem no aluguel social, né? Quantos ainda tem na área de risco a ser retirado, se você tem esse mapa ainda, que tem esse trabalho a ser feito. E se desses que já foi retirado para o aluguel social, já foi incluso algum no programa, eu sei que foi, no programa de habitacional, porque é uma coisa automática, mas desses já foi inserido algum com a sua casa própria? Você nos dá esse mapeamento, como está essa situação. Obrigado. Obrigado, senhor Arinaldo. Não havendo mais questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações do nobre coordenador. Muito bem, quero primeiro agradecer os questionamentos. O vereador colocou que hoje é dia de perguntas. Para nós, vereador, sinceramente, é uma alegria poder responder, debater as questões de risco da cidade, porque são poucos os momentos em que a gente tem a oportunidade de conversar com a representatividade tão importante como os senhores vereadores aqui da nossa cidade. E para nós é uma satisfação conversar sobre isso, ter ouvido para conversar sobre isso. Quero iniciar aqui agradecendo mais uma vez, então, ao vereador Novinho Brasil, dizer para o senhor, vereador, que a Defesa Civil é dividida em equipes que atende 24 horas por dia, todas as vezes que o senhor ou outros vereadores ou qualquer um dos munícipes nos ligam, a nossa tarefa, é nosso dever ir de pronto atender aquilo que está sendo solicitado. E dizer para o senhor que a gente conseguiu já romper essa barreira de 40 minutos, a gente está tentando baixar o tempo-resposta, porque é das nossas metas, porque na urgência e na emergência, 40 minutos, 50 minutos pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E a gente está tentando cada vez mais baixar essas metas, esse tempo de resposta. Bem como o senhor citou o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro hoje atende de 20 a 30 minutos e a gente busca igualá-los e, quiçá, ultrapassá-los, diminuir esse tempo-resposta ainda mais. Pastor, sobre o Santo Afonso. A questão do Santo Afonso é principalmente a bacia do córrego Pedrinhas, que é um córrego que começa lá no alto, tem a sua nascente lá no alto, perto daquela região do Vermelhão, e ele vem, corta todo o Santo Afonso, e ele busca desaguar no Rio Tietê através de uma passagem por sob a rodovia Ayrton Senna. Um dos problemas, naturalmente o senhor tem toda a razão, no que diz respeito às famílias que estão morando à beira do córrego. Mas no Santo Afonso, particularmente, não são só as famílias. Tem muitas empresas que estão à beira do córrego e literalmente sobre o córrego. Particularmente uma, que eu sinceramente não lembro o nome, mas é uma empresa grande que lida com tinturaria têxtil, né? E ela tem todo um galpão, toda a sua estrutura industrial está literalmente sobre o córrego, o que não nos permite, inclusive, propor para Proguaru fazer uma limpeza mecânica pesada que aquele córrego precisa. Um outro problema sério que atinge o Santo Afonso é a geometria
com que o córrego Pedrinhas entra no Tietê. E por ocasião da obra do acesso a Ayrton Senna, da nova alça de acesso ali da região de São Miguel e a saída dali daquela obra de ampliação do viário da Ayrton Senna, nós procuramos junto da Defesa Civil de Guarulhos, eu pedi ajuda à Secretaria de Obras do DINFRA para que a gente exercesse uma pressão sobre o DERSA para que fosse mudada a geometria da entrada do córrego Pedrinhas no Tietê. Se o senhor, nós que acompanhamos isso de perto, do outro lado da Ayrton Senna, o córrego Pedrinhas praticamente fica parado. Nós tínhamos lá um trabalho que carinhosamente chamávamos de enxugar gelo, que era uma máquina que ficava tirando o material de dentro do córrego para que a água viesse. Ali a travessia trabalha com mais de 70% afogada. Então, não tem cota, quer dizer, não tem caída entre o bairro do Santo Afonso e a entrada do Rio Pedrinhas no Rio Tietê, que concorre do outro lado com o rio que vem da região da Zona Leste, me fugiu o nome do rio agora. Ou seja, os dois saem praticamente juntos e o outro rio, como é mais forte, empurra o Pedrinhas para trás. Ali, vários problemas têm que ser resolvidos. Os da família, que o senhor tem razão, e aí a Secretaria da Habitação precisa nos ajudar, a gente relata isso tudo está devidamente documentado com a Secretaria, mas tem um problema de drenagem, de macrodrenagem, inclusive com o Departamento de Água e Energia do Estado, tá? Então, é uma das coisas. E o senhor certamente, como vereador, pode nos ajudar a tentar resolver isso. De qualquer forma, e aí ficam mais ou menos para o senhor e para o professor Jesus, a Defesa Civil, nós fazemos todos os levantamentos e estudo de risco, e a gente envia isso para as áreas. Nós não executamos essas obras, a gente solicita e mostra a urgência dessas obras. E as áreas, de acordo com a sua possibilidade e a sua priorização, elas vão efetuando. No Cidade Soberana, vereador professor, é que nós priorizamos uma situação na rua Batatais. Lá nós tiramos 23 famílias e procedemos à demolição das suas casas. Por quê? Porque no caso ali é o rio Iguaçu Tietê. É um córrego que nasce no próprio bairro do Soberana, que o bairro Soberana é enorme, e é uma bacia contribuinte que quando chove na sua alça, chega um volume de água tal que as famílias ali não tinham rotas de fuga. Nós fizemos um estudo e a possibilidade de a gente ter óbito por afogamento ali era enorme, Então nós propusemos para 23 famílias que fossem para o aluguel social, até porque ali está prevista a obra de uma bacia de contenção, famoso piscinão, não é? Que é as obras que vão se juntar à questão da obra da drenagem da Avenida Minas Gerais, que já está em execução. Então, nós retiramos essas 23 famílias preventivamente para que neste verão a gente não tivesse óbito lá. É certo que para o outro lado do Soberana, onde o senhor está colocando, que também há uma declividade bastante acentuada e que vai em direção ao bairro dos Lavras, também temos problemas. Mas nós priorizamos ali, porque assim, professor, a gente respeita as famílias que têm prejuízos, mas a gente precisa preservar a vida. E ali nós priorizamos tirar aquelas 23 famílias, porque ali a gente podia ter óbito, tá? Então, vou pedir para as minhas equipes estarem lá, para ver se a gente consegue fazer propor algum tipo de intervenção pela Proguaru, que é uma grande parceira naquela região, sempre nos atende. Então, para ver se a gente consegue minimizar a questão lá da viela, tá bom? Por fim, a questão da locação social que o Ari nos perguntou, companheiro Ari. Ari, nós fazemos um mapeamento
o mapeamento nos dá conta dos principais regiões e micro-regiões onde a gente tem e a tipologia do risco. E aí a gente vai procurando retirar as famílias preventivamente, como fizemos lá na Rua Batatais, na Viela Batatais, lá no Soberana, de acordo com a potencialidade da letalidade desse risco. Então, hoje nós temos, a Maria está me informando aqui, 421 famílias em locação social. E esse número baixou muito da última vez que eu tive aqui. Por quê? Porque as famílias foram contempladas com unidades habitacionais. Para nós isso é um grande avanço, né? As famílias de toda a região da Avenida Guilin foram atendidas com unidades habitacionais. 115 famílias da Vila Ani, nós tiramos praticamente de dentro do Rio Tietê, também foram para unidades habitacionais. E outras famílias que nós atendíamos em locação social espalhado pela cidade, também foram contempladas com unidades habitacionais. Reduziu de quase 1.200 locações para 421 hoje, no dia de hoje. A locação social certamente não é a solução definitiva, mas para nós foi um grande instrumento para que a gente evite que a gente tenha perdas de vidas e mais perdas materiais. De qualquer forma, mais uma vez quero agradecer, espero ter respondido as questões e me coloco à disposição dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, nosso nobre coordenador Paulo Vitor. Agradecer também a senhora Maria e a senhora Arminda por ter vindo, prestado os esclarecimentos. Esclarecimentos não, essa bela explanação da nobre pasta. E pode ter certeza, senhor nobre coordenador, que essa casa também está à disposição do senhor naquilo que a gente puder ajudar. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada.